Hoje vamos fazer aí estamos ensaiando para terminar 2025, né? E quando a gente vai terminando o ano, é aquela momento da gente fazer uma análise, né? Vamos dizer, de nós mesmos, pensar assim, o que eu posso fazer de melhor para me receber aí o ano de 2026. E esse tema que eu trouxe aqui hoje foi para a gente talvez ter um item da lista para a gente botar lá assim, sabe? Em 2026 quero, né? Vocês lembram que numa palestra anterior eu coloquei lá, né? O Iago Dora, campeão de surf, né? Ele fez no início do ano, quando ele foi campeão mundial de surf, aí no início do ano ele fez um papelzinho lá e botou, né? Em 2025 serei campeão mundial, vou ganhar tantas etapas, vou ser assim, vou ser assado, pum, né? Então a gente pode fazer esse exercício aqui, né, em 2026, e um dos que eu proponho para reflexão desses objetivos para 2026 é a gente pensar um pouco sobre esse tema da não violência. E já já vocês vão entender por que eu estou chamando de não violência, né? Não é uma expressão que a gente costuma muito usar aqui, né, na casa. Aí eu vou explicar para vocês de onde que a gente está trazendo esse tema da não violência. Mas a gente pode ter convicção, né? Acho que um dos presentes que a gente pode nos dar para 2026 seria refletir um pouco mais sobre nossas questões morais, né? Se alguém fala assim, né? Ô Gabriel, você está precisando ir na academia, malhar um pouco mais, né? Aí o Gabriel vai falar assim, beleza, é mesmo, né? Se eu falar aqui, né, Marco Antônio, precisa melhorar a sua alimentação, né, comer mais, aí ele vai falar, beleza, mas se eu falar assim, ô Marco Antônio, a gente precisa refletir um pouco mais sobre o seu caráter, sobre suas questões morais, né, Iago, precisamos conversar um pouco sobre suas questões morais. Aí você vai falar, quem é ela para falar de moral? Não, eu vim para um mundo que eu quero ser quem eu sou, né, então a gente tem uma resistência a olhar para a gente no espelho e ver assim, o que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor, né? A gente conversa super bem sobre malhação, conversa super bem sobre, né, saúde, mas na hora que a gente vai conversar sobre o tema de como sermos uma pessoa melhor, ou a gente faz isso dentro de uma casa religiosa, ou a gente não faz, né? Então, que a gente se permita mais conversa sobre isso, né? Mais discutir a gente mesmo, o nosso proceder. Então, vamos falar um pouquinho sobre não violência e da onde que eu tirei essa terminologia. Para quem me conhece, sabe que além de estudar espiritismo, eu estudo a filosofia do yoga, né? Para muita gente, yoga é só as posturas, né? Mas o yoga, assim como o espiritismo é uma filosofia, vamos dizer assim, né? É ciência, é religião e é filosofia. Por que a gente chama de filosofia? Porque é uma linha, né, que tenta explicar para a gente por que estamos aqui, para onde vamos, qual a razão do nosso sofrimento. Então o espiritismo vem com essa explicação. E o yoga também é uma filosofia que veio muito antes do espiritismo, trazido aí mais ou menos. Tem uma briga, tem gente que fala que é 3.000 anos, tem gente que fala que é 1.000 anos antes de Cristo, né? E existe um livro que chama Yoga Sutras de Patanjali, assim como o espiritismo também tem o seu livro, né? Tem a sua codificação, os seus livros, que traz um pouco da filosofia do yoga. E nesse livro dos Yoga Sutras de Patanjali, ele traz 8 elementos para você ser feliz, vamos dizer assim, alcançar a felicidade, atingir a iluminação, né? Então, ele traz 8 caminhos, 8 pétalas, vamos dizer assim, aí tem aquela, né, a flor com as pétalas, as 8 pétalas, que chama de Ashtanga, né? 8, Tanga, caminho, e dentro dessa orientação dos yogis, e por que eu estou trazendo, Márcia, você vai falar de espiritismo ou vai falar de yoga, né? Espera que uma hora eu vou chegar no espiritismo, mas quando a gente está falando de uma coisa assim, que é verdade, vamos dizer assim, né, que é uma lei divina, ela vai estar no espiritismo, ela vai estar no budismo, ela vai estar na yoga, ela vai estar na igreja evangélica, ela vai estar em qualquer lugar que esteja trabalhando essa lei divina, do amor, né,
da caridade, da justiça. Então vai estar em todos os lugares. E eu achei muito interessante a forma como os yogis abordam esse tema. Então, por isso que eu estou trazendo aqui. Então, são 8 caminhos. Um dos caminhos seriam princípios éticos. Então, assim, os yogis falam, para você alcançar a felicidade, um dos princípios, você deveria seguir alguns princípios éticos. Você também tem que tratar você mesmo, que seria o 2 ali, niyamas, de uma forma específica, com estudo, disciplina. Você deveria praticar posturas físicas, que são os asanas, que é o que a gente mais conhece, né, no dia a dia, só a parte dos asanas. Você deveria trabalhar sua respiração, então tem o pranayama. Você deveria trabalhar os seus sentidos, né, ouvir mais, se concentrar. Você deveria trabalhar a concentração, o foco, a meditação e, por fim, você atingiria esse estágio de iluminação. Então, são esses caminhos. Então, não é só posturas físicas. O yoga não é uma postura física para, né, para você ficar bem, elástico, né? É uma postura física que tira a sua rigidez do corpo e permite com que você alcance um pouco mais a sua mente de forma concentrada, vamos dizer assim, né? Mas o que eu quero falar é daquele primeiro que a gente falou, dos princípios éticos. Quando os yogis trazem, e Patanjali seria essa figura dos yogis, né, que trouxe a codificação ali do yoga, assim como Kardec foi o cara que trouxe a codificação do espiritismo. Esses princípios éticos que deveriam ser seguidos, o primeiro deles seria a não violência. E a não violência seria, em outras palavras, agir com compaixão e cuidado. E aí eu vou explicar um pouco mais o ponto de vista da não violência dos yogis, né? Mas só para dar essa pincelada geral, então, esses princípios éticos têm o da não violência, do agir com verdade, o do não roubar, o da moderação, o não apego, né? E também tem aquilo que eu falei, que são observâncias que a gente deveria seguir, né? Que é a relação consigo mesmo. Pureza, cuidar do corpo, da mente, do ambiente, contentamento, disciplina. A gente não vai entrar nisso hoje. Mas só para mostrar para vocês que a não violência seria assim, olha, você está querendo atingir a iluminação, a felicidade, vamos dizer assim. Então os yogis já há 2000 anos antes de Cristo já estavam dando um caminho assim do que você precisava fazer, né, para alcançar essa iluminação. E aí essa questão da não violência tem esse livro aqui, né, que é da Ética do Yoga, que é sensacional, né? É um livro que traz esses princípios éticos do yoga. Mas se você for ver assim o que esse livro traz de princípios éticos, não tem nada de diferente dentro do Evangelho de Cristo, vamos dizer assim, né? Quando ele te dá caminhos para você alcançar esses princípios éticos, ele está muito associado com a mensagem cristã. Então, o primeiro, aquele que eu falei, não violência, eles chamam de ahimsa, é a palavra. Então, os yogis chamam, esse primeiro princípio ético seria ahimsa. Por isso que é uma palavra que veio dessa filosofia e que a gente não usa no dia a dia, né? Mas vamos traduzir o ahimsa para o que a gente conhece, né? A seria de não e hinsa de violência, né? Então, por isso que é não violência. Então, o que é o significado da não violência? Porque a gente pode pensar assim, não violência seria o óbvio, não matar, não agredir. É isso, mas é isso e muito mais. Não violência seria não causar dano, não causar mal a qualquer ser vivo, né? Começa no coração, se estende para a vida. Seria aquela compaixão em todos os aspectos. Vamos tentar ir entendendo, né? Quando a gente fala não violência, seria você ter uma grande compaixão, primeiro, consigo mesmo, né? Então, seria a gente, primeiro de tudo, se amar, vamos dizer assim, se respeitar, né? Ser gentil com a gente mesmo. Não existe como sermos não violentos lá fora se a gente não tiver primeiro essa não violência com a gente mesmo, né? Esse respeito com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com os nossos limites.
E aí, quando a gente fala compaixão conosco mesmo, já começa da nossa alimentação, já começa do cuidado com o nosso corpo, da nossa relação com o meio ambiente. Então, é um sentido bem amplo, né? E compaixão com o próximo em todos os aspectos. É importante que a gente pode pensar assim, que quando a gente fala em ser não violento, a gente pode pensar assim, isso é um estado passivo, né? Assim, é só eu não... Se eu não maltratar ninguém, eu estou sendo não violento, né? E o que ahimsa significa, ou não violência, é muito pelo contrário, seria uma expressão ativa da compaixão. Então, não é só você não fazer mal para alguém, né? É você ativamente procurar compaixão, bondade, entender as diferenças, né? Entender o que o outro pensa e a forma como ele age. Ainda falando um pouquinho sobre a não violência. A capacidade de praticar a não violência com os outros está ligada à nossa capacidade de lidar conosco mesmo, né, com essa não violência dentro de nós mesmos. Então, se vocês olharem aí, né, os pacificadores, cada um vai ter um exemplo. Alguém quer falar algum exemplo de um pacificador, assim, que vem, quando a gente fala em paz, em não violência? Alguém tem algum modelo de uma pessoa que seja Gandhi, Jesus Cristo, talvez né? A gente tem Gandhi, tem Jesus Cristo, tem o próprio Chico Xavier, né? E aí a gente olha para esses seres que passaram, que são, e a gente percebe assim, eles não eram pacifistas no sentido de, né, estarem, vamos pregando a paz. Eles eram a paz dentro deles. Eles viam as questões, vamos dizer, de uma outra perspectiva, né? Então, essa reação que a gente tem automática, né? Tem alguém fazendo uma coisa errada, a gente tem que morrer, né? Não, né? Não, isso é um princípio de não violência, vamos dizer assim, é uma atitude violenta. Aí você fala assim, você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, aí você, na hora, né? Que absurdo, né? Isso, aí como Gandhi pensaria, né? Como Jesus pensaria, né? Em relação a esse proceder errado. Né? É um irmão que não aprendeu, vou vibrar para que esse irmão não erre mais. O que será que fez esse irmão ter essa atitude tão ruim? Né? Então a gente pode ter um leque de reações diferentes sem entrar naquele pensamento ali agressivo em relação ao próximo. Outro aspecto dessa violência que a gente guarda dentro de nós tem muito explicação em medo, né, nos nossos medos. Então a gente reage violentamente porque a gente carrega, né, um caminhão aí, né, vamos dizer, de medo e da nossa desconexão. Esse eu acho que é o ponto central, vamos dizer assim, para que a gente consiga perceber o quão violento a gente é nos nossos pensamentos, no dia a dia e nos nossos relacionamentos, né? Então, a gente precisa lembrar sempre que a gente precisa, na listinha, vou voltar na listinha de 2026, né? Colocar lá, né? Preciso gerar momentos de conexão. A gente precisa ter momentos de meditação, de respirar fundo, de lembrar para que a gente está aqui, para que eu estou aqui na Terra agora, né? Qual é a dimensão desse problema que eu estou passando agora? Se a gente não se permitir aquela meditação e aquela oração reflexiva, a gente se desconecta. Desconectou é reação atrás de reação. Reações violentas, né? Conosco e com o próximo. Então, a gente realmente, assim, é o nosso desafio para nos mantermos, né, num ambiente de paz, essa conexão meditativa. E aí, lembrando, né, alguém falou, quando a gente falou, né, de quais nossos exemplos de uma compaixão, né, ativa, eu lembro para vocês da parábola do bom samaritano, que eu acho que seria
um grande exemplo aí de Jesus, quando Jesus tentou mostrar assim, o que seria essa compaixão que eu falei, não basta não fazer o mal, né? Eu não desejo mal a ninguém, eu não faço mal a ninguém. E o convite é uma compaixão ativa. E dos exemplos de compaixão ativa, né, então nessa história, nessa parábola do bom samaritano. Então eu vou falar com as minhas palavras, o que estaria ali na Bíblia, né, no Evangelho de Jesus. Jesus conta que, primeiro veio, antes de começar a história, veio um senhor, né, da lei, um sacerdote, e perguntou assim, vamos ver se Jesus sabe de alguma coisa mesmo, né? E aí perguntou assim para Jesus, falou, Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna, né? E aí perguntou para Jesus o que ele devia fazer para ele herdar a vida eterna, herdar a felicidade, no sentido, né, E aí o Jesus falou, segue o que está na lei, amarás a Deus, né, acima de tudo, ao teu próximo como a si mesmo, com todo o teu amor. E aí ele falou assim, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Aí olhou assim para Jesus, e quem é que é meu próximo? Quem que eu tenho que amar? Aí Jesus pensou, né, vou tentar contar uma história para ver se ele entende quem é o próximo, né. E aí Jesus falou, então vou te contar uma história. E falou assim, olha, havia um cidadão que estava saindo de Jerusalém, fazendo uma viagem lá para Jericó, e nesse caminho que ele estava viajando, que é esse cidadão que está aqui caído, né, nessa pintura, esse cidadão foi roubado, as coisas deles foram levadas, e ele ainda levou uma surra, e ficou jogado lá, quase morto, no meio do caminho. E aí passou um sacerdote, olhou para ele e já, não é comigo, não tem nada a ver com isso, não fui eu que bati, não fui eu que, né? E eu tenho lá que fazer minha pregação, com licença, foi embora. Na sequência, passou um senhor da lei, um cara que tinha estudado todas as escrituras, que sabia, tinha todo o conhecimento, né? E aí ele também olhou e tchau, foi embora. E por fim, passa um samaritano, que na época o samaritano era considerado aquele povo assim, sabe, um povo que não é esclarecido, que ninguém quer muito contato. Entre os judeus era um povo, uma parte, né, do povo judaico, mas os judeus não queriam papo com eles porque eles não seguiam exatamente o que eles entendiam que deveriam ser seguido, né? Mas aí passou um samaritano, viu ele caído na rua, curou, tratou as feridas dele, né, limpou lá com azeite, jogou um vinho, pegou ele, botou no lombo do cavalo, levou ele numa hospedaria, pagou a hospedagem dele e pediu para a moça, ainda pagou a moça da hospedaria para cuidar dele, né, para eles poderem se recuperar. E aí Jesus olha pro sacerdote lá que perguntou para ele, né, e falou, nessa história, quem que é o meu próximo? Aí ele entendeu, né, que o próximo, de fato, era aquele ser que precisava ali de atenção, de compaixão, independentemente da religião, independentemente de quem ele era, qual nível de intelectualidade ele tinha, ou se ele tinha dinheiro. Ele falou, o próximo é aquele que estava ali, né? Então, Jesus estava mostrando esse exemplo de compaixão ativa, assim, né, esse chamado de vamos agir. Então, isso seria uma forma de não violência. A partir do momento que a gente percebe que tem uma injustiça, né, que tem uma situação ali acontecendo e a gente não agir, a gente, de fato, não está exercendo, né, a não violência. Então, esse é um dos exemplos. E a gente lembra, né, que o alicerce da paz é a justiça. Sempre quando a gente esbarrar com a injustiça, é difícil a gente estabelecer a paz ali, né? Então a gente precisa ter um ambiente de justiça para que a paz se estabeleça. E aí, pensando em nós, né? Pensando a gente estar em paz, fica essa pergunta, assim, uma sugestão aí, né? Quer ter paz? Então começa assim, ninguém te deve nada. A gente, às vezes, nos nossos relacionamentos, a gente tem muita expectativa do que a nossa mãe deveria dar, ou de como o nosso amigo deveria proceder, ou como o nosso marido deveria ser, né?
Aí você tem um relacionamento, você se separa, aí você fala, olha, 30 anos perdidos, né? Mas você não é capaz de lembrar daqueles anos, né? Bons, ou o que aquele relacionamento te trouxe. O relacionamento com pai, com mãe, às vezes a gente cobra muito, né? Assim, do que o pai deveria dar, ou como a mãe deveria ser, a gente tem uma idealização de o que seria, né? E uma coisa para a gente estar em paz, talvez, na vida, é a gente ter essa frase, assim, ó, ninguém me deve nada, né? Cada um dos que passaram pela nossa vida deram o que eles podiam dar, né? Mesmo uma mãe que não tenha sido a mais perfeita, um pai que não tenha tido o seu papel que deveria ter, ele te deu a vida, né? Deu a vida, eu tô aqui graças a esse momento. Então, a gente já pode agradecer pelo mínimo que a gente tem alcançado em cada um desses relacionamentos, em cada pessoa que passa na nossa vida. É um amigo que não é tão presente, não lembra do meu aniversário, ou não me procura para sair. Mas e os momentos que eu saí com ele foram bons? Ele não me deve nada, eu não tenho que ter expectativa. Porque se a gente tiver expectativa do que o outro deveria dar, a gente não tem controle. É zero controle, né? A gente só tem controle sobre nós. Então, uma das receitas aí para a gente estar em paz é cada vez mais reforçar: ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada, né? Mas não deve nada, porque aí a gente controla só aquilo que a gente pode manejar, né? E segue como adultos. A gente, né, tem que adultizar as nossas relações e a nossa vida, né? Então tem essa brincadeira aí, né, de paz. Para estarmos em paz, a gente pega a realidade, tira a expectativa e aí a gente alcança a paz. E várias religiões e tem essa orientação. O budismo é aquela que tem mais clareza em relação à questão da expectativa, como a expectativa nos afeta, né? Então a gente às vezes deixa de ir para um lugar e tá feliz, chega, né? Eu vou para uma festa. Não, mas podia ser tal DJ. Mas podia estar fulano que não está aqui, podia estar Beltrano. Então, assim, essa expectativa acaba com a nossa vivência, né? E tudo na vida. Então, o Buda falava, né, que a expectativa é a raiz do nosso sofrimento. E quando a gente começa a abandonar um pouquinho essas expectativas e aceitar tudo que está posto, olha, o que está posto é isso, o DJ da festa é esse, eu queria que tivesse sol, mas está chovendo, eu aceito que está chovendo, que bom que está chovendo, né? Então a gente começa a ter uma visão de cada vez mais aceitar o que está sendo posto na nossa vida. Não é um convite o que é ruim eu vou deixar do jeito que está, né? O que eu posso mudar, eu vou mudar. O que eu não posso mudar, eu aceito. Então isso vai nos botando num fluxo positivo, né? E tirando esse peso dessa desconexão. E uma coisa interessante que a gente traz a reflexão é que a gente tem mania de querer excluir as pessoas ruins, né? Do nosso contexto, vamos dizer assim, aquelas pessoas difíceis, né? E aí tem a imagem aí de Jesus, essa imagem de Jesus, nos últimos momentos de Jesus tinha 12 apóstolos e falou para eles: eu quero jantar com vocês, eu quero fazer essa última refeição com vocês. E ele sabia que Judas havia traído ele, vamos dizer assim, mas ele fez questão que Judas estivesse lá com ele, né? E Jesus, não é que Jesus era manso, não se importava, né? Ele falou, olha, entre mim aqui, entre nós agora, tem um que me traiu, né? Ele deixou bem claro que ele sabia, né, que tinha sido traído, mas ele não tinha essa expectativa de que todos os apóstolos dele fossem dar certo, de que a vida seria perfeita, né? Então, que expectativa é essa, né? Ele tinha 12 apóstolos, um
né, o traiu, mas não foi isso que mudou a forma como ele visse todo o contexto do que estava acontecendo, né? Então é muito simbólico isso, assim, a gente na nossa vida tem muita expectativa em relação a todos, mas a gente não tem controle sobre os outros, só sobre nós, né? E Jesus seguiu, quando Jesus, conta Humberto de Campos, né, que quando Jesus estava na cruz, vieram, né, os mensageiros, né, conversar com Jesus ali naquele momento de dor, né, os espíritos, e um espírito se aproximou no chamado de Jesus, e Jesus falou assim para ele, né, no ouvido: corre lá e vai atender Judas, porque ele estava muito, né, mais martirizado ainda na cruz, porque sabia que aquele grande irmão dele havia, né, se suicidado. Então, assim, aquilo para Jesus foi a dor maior dele ali, né, assim, no sentido de ter tido um irmão que desistiu, porque Jesus nunca desistiu de Judas, né, nunca desistiu de nenhum de nós, vamos dizer assim, aqui na Terra. Então, aquilo de fato mostra, assim, né, como Jesus tinha uma serenidade em relação a todos nós e a todos os nossos defeitos. E uma coisa que a gente tem que ter convicção, né, que a paz, esse ambiente que a gente quer melhor para nós, né, não é trabalho nosso. Eu não posso resolver, nem Iago, nem Gabriel, a gente não pode resolver a guerra, a gente não pode resolver, né, as coisas ruins que estão acontecendo aqui. A gente só tem uma gerência para administrar, né, nós mesmos. Então, a gente precisa refletir um pouco com mais serenidade, assim, por que Jesus tinha Gandhi, né, e todos esses que vocês mencionaram tinham essa paz interna, mesmo vendo o caos em torno deles, né? Então, assim, o caos estava acontecendo ali, e eles estavam em paz, por conta disso aqui, ó. Porque eles, primeiro, não estavam vendo aquela vida como a única. Jesus, mais do que ninguém, sabia que a gente ia, né, renascer, morrer, para a gente ir podendo aprender. A gente sabe que todos esses irmãos que agora estão ainda matando, né, fazendo guerra, fazendo tantas coisas ruins que a gente tem visto acontecer, é trabalho do tempo. Não é trabalho nosso consertar isso. Então, eu sempre falo isso, né? Quando um problema é grande demais para a gente sobe na montanha, que eu acho que é isso que Jesus, Gandhi, né, Buda faziam. A gente tem um problema enorme, a gente está vendo, assim, né, dentro do Brasil, agora, várias coisas acontecendo que a gente não concorda. Mas a gente tem que subir na montanha. Subir na montanha olha a dimensão que tem. Quantos impérios nasceram, morreram, quantas guerras, quantos países, quantas pessoas, né, estão se melhorando a cada ciclo. Então, subindo na montanha, o que está acontecendo agora tem a dimensão que tem que ter, né? Então, a gente confia em quem? Tempo. Porque a gente sabe que é um processo educativo. Então, tudo que está acontecendo de ruim é um processo educativo, que não sou eu, nem vocês que vão consertar. Mas o chamado da lista de 2026 é que cada um de nós permita olhar para si. O que eu tenho que fazer para ser mais amoroso, bondoso, para ser esse homem de bem, né, que você leu ali no Evangelho. Então, quando a gente leu aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, estava lá: o homem de bem é aquele que promove a justiça, o amor e a caridade, né? Então tá ali a lista. O que a gente está fazendo, né, para ser cada vez mais justos com todos à nossa volta, né? Mais amorosos e mais caridosos. Então esse é o caminho. E o tempo vai nos moldando. A gente vai vindo, né, cada vez mais. Cada ato de violência que a gente promove é um ato que a gente vai ter que aprender em algum momento, né? Então a gente vai guardando deveres de casa, né?
Então, esse é o convite, né? A sua paz é você quem faz. Então, se eu puder resumir um pouquinho, né, o que a gente está falando, que a gente confie mais em Deus, que a gente construa a nossa paz nas emoções, nos pensamentos, possamos ser cada vez mais gentis conosco mesmo, né? E prometo já que estamos chegando no final, vamos lembrar desse reabastecer. A gente sabe que um carro, para fazer uma viagem de 2.000 quilômetros, ele precisa ser abastecido algumas vezes, né? A gente é a mesma coisa, a gente está aqui nessa vida, se a gente não se abastece, o carro não vai para frente, o carro para. E qual é a nossa gasolina? Nós, seres espirituais, a gente só está aqui, ó, esse é mais um corpo, vamos dizer, né? Mas nós, seres espirituais, qual é o nosso combustível, o nosso alimento primordial? A gente precisa nos reabastecer com a nossa conexão em Deus. Cada um tem um sentido, né? Tem para si, a gente já conversou isso, né? Em outras várias outras palestras, né? Cada um de nós entende, compreende Deus de uma maneira, acessa Deus de uma maneira. Uns vão acessar numa oração, outros vão acessar fazendo, às vezes, um esporte, outros vão acessar cantando uma música, né? Você canta uma música, você, né, sente Deus. Mas a gente precisa entender que a gente precisa conexões reais com Deus, que essa é a nossa essência, esse é o nosso combustível. Então, se a gente vai vivendo a vida, né? Trabalho, escola, né? Tudo que a gente tem que fazer, e a gente não para, né? Pelo menos aí diariamente, para aquele momento de, para que eu estou aqui, né? Aquele momento que eu não falo nada, que eu só sinto. Aquele momento que eu lembro do caminho que me conecta. Alguns vão se conectar com banho de mar, outros vão se conectar, cada um tem o seu, né? Dizem que as pessoas do Ocidente têm mais conexão pela ação e as do Oriente pela concentração. Eu acho, dessas últimas reflexões que eu tenho tido na vida, que se a gente não para um pouco e silencia, a gente não consegue se conectar, né? A gente precisa silenciar, refletir, conversar mais, conversa, né? Conversa com Deus, se conecta, coloca afirmações daquilo que você quer, daquilo onde você quer chegar. Então, esse é um pouquinho da conversa de hoje, né? Da gente tentar cada vez mais perceber um pouquinho das nossas reações. Somente a gente mesmo pode conquistar essa paz interna, tá bom?